Olá, pessoal, boa noite para todo mundo, boa noite a todos aí tranquilos, né? Que bosta, eu coloquei o trem aqui para aparecer, não apareceu, me dá um ódio, achei minha aula já, vamos lá. Tá ouvindo, né? Tá tranquilo? Então vamos começar, pessoal. Hoje eu não dei atividade na aula passada, eu dei atividade somente nessa aula, nas outras aulas já corrigi, então vocês não têm atividades em aberto ou atividades aí em atraso, né? Então estamos tranquilos, espero que todo mundo tenha feito as atividades. Já tem 15 dias que a gente colocou elas lá e eu acho que está tudo tranquilo. Deixa eu colocar aqui no outro para mim acompanhar vocês. A aula de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade, tá? Na disciplina passada. E os vídeos que eu coloquei explicam muito bem isso, de uma forma bem didática, tudo que eu estou falando e que eu vou falar hoje. Só um minutinho que eu estou abrindo o negócio aqui, vou pôr para mim enxergar vocês, o que vocês estão fazendo, e vou começar a aula. Ela é bem tranquila hoje. Técnico. Achei. Pessoal, quem está começando agora, se tiver alguma dificuldade, tá? Pode me procurar no privado ou no próprio grupo, solicitando material, solicitando explicações aí que eu explico, tá bom? Eu já enviei todo o material no grupo novamente e tá lá no portal. No portal, na verdade, tá faltando a aula passada e essa, que hoje eu tinha que ter posto e acabei que eu esqueci pela correria. Então vamos começar a aula, pessoal. Deixa eu escolher aqui meu material para mostrar para vocês. Eu ainda apanho desse negócio. Achei. Então, a quinta aula. E vamos dar continuidade a qual assunto nessa quinta aula? Sumiu tudo, vamos. Agora a gente continua falando de água, solo e planta, né? Essa interação da água no solo, o solo também e a planta. Então é uma interação que ela acontece o tempo todo, não tem como não acontecer. E a gente vai entender isso um pouquinho melhor hoje. Na próxima aula, nós já vamos trabalhar como é que medimos a umidade no solo. Então a gente já começa a partir para a irrigação propriamente dita. A gente precisa aprender a calcular essa umidade do solo, porque isso vai influenciar em todo o processo de irrigação. Então na próxima aula a gente já parte para a prática mesmo da irrigação. Pois tem aqui no silencioso. Então, pessoal, tá dando eco, peraí. Pronto, agora eu consigo ver o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, tudo. Agora vamos lá.
Bom, ontem eu falei desse esqueminha aí básico, né? Como a água entra no solo. Lógico que a água tem que atravessar uma membrana. As coisas não estão tão fáceis, né? Não são tão simples essa interação. Existe um complexo aí e a água precisa atravessar essa barreira. Bom, essa barreira ela pode ser atravessada via apoplasto, é a forma mais fácil da água entrar na planta. Essa forma da água entrar na planta, a planta não gasta energia. Ela abre as portas e deixa a água entrar. Nesse momento, pessoal, passa somente água, porque quem leva nutrientes para a planta é a água. Na rota apoplástica vai passar somente água, tá? Porque são as membranas que decidem se vai passar quais nutrientes, que vai entrar na planta. Se não, tá passando pela membrana, então entra somente água. Segunda rota, o simplasto, né? A rota simplástica aí. Ela tem que atravessar uma membrana. Então ela vai atravessando aí as membranas. Nessa travessia já leva alguns nutrientes, tá? Alguns hormônios são levados da raiz para a parte superior. Por que eu estou falando isso? Muitos dos hormônios produzidos na raiz, eles são translocados pela planta e vão ter a função nas folhas e vice-versa. Muitos hormônios produzidos na parte aérea vão ter função na raiz. Quem permite que esse hormônio ande na planta também é a água. Então a gente precisa de água para tudo, bem dizer, na planta. Todas as rotas metabólicas da planta só existem por causa da água. Assim como o organismo nosso, tá, pessoal? Não muda muita coisa, não. E por último, eu tenho a rota aí transmembrana. É a via pela qual a água entra por uma célula e sai pelo outro lado dessa célula. Nesse entra e sai é que carrega os nutrientes, os hormônios, que tira toxinas e que também carrega o que não precisa, né? Vamos assim dizer. É nessa rota, pessoal, que transloca quem? Vírus, bactérias, fungos. O que é prejudicial para a planta também é passado nessa rota, de um lado para o outro. Aqui, pessoal, eu prometi nos vídeos, tá? É mais bonitinho assistir isso, mais lindinho. Então, esse aqui é o floema. Deixa eu tirar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Quer ver, ó? Aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo, que eu tô vendo, tá? Peraí. Vocês estão vendo, pessoal, o bisunguinho aí apresentando para vocês, né? Tá, porque agora eu vi aqui no outro computador. O que acontece, pessoal? Isso aqui é como se eu tivesse pegado um tronco da árvore e cortado. Então, eu estou vendo uma fatia de um caule, vamos pensar assim, de uma planta. O que acontece? O que tem aqui? O nosso famoso xilema, são esses vasos cor-de-rosas maiores. São nesses tubos que a água passa. E em volta nós temos quem? O floema. O floema é onde passa os nutrientes, juntamente com a água, tá? Não passa seco, não. Passa juntamente com a água. Ana, o que é esse trem aqui em volta, né? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. O que é essa coisa aqui em volta? Aqui do xilema, do floema, aqui. Onde eu vou passar a bolinha aqui, ó. Seria como se fosse um epiderme de proteção, uma casca da própria árvore, tá? Essa casca aqui dessa árvore protege xilema e floema. Por quê? Se eu chegar aqui e fizer um machucado na planta, eu vou matar esse floema. Então eu vim aqui e machuquei minha planta, onde era um floema e parte de um xilema. Acabou. Esse tipo de célula não vai mais se regenerar. Tchau e bênção.
Então, porque determinados machucados na casca de uma planta acaba matando ela, é justamente por isso. Porque você interrompe o fluxo do floema, o fluxo do xilema, e com isso a planta para de viver, tá? Aqui, pessoal, é mais um exemplo, aqui onde eu vou mexer, tá? Deixa eu ver aqui se alguém me perguntou alguma coisinha. Hello para quem chegou e eu ainda não falei oi, oi, oi. Então, pessoal, o que que acontece? Aqui também, ó, esses grandões aqui, maiores, são todos xilema, esses cor-de-rosas aqui maiores. Onde eu tampei aqui, aqui é xilema. Esse daqui é um vaso também xilemático, também é xilema. Então, é onde transporta a água. E aqui é um corte na planta. Deixa eu aumentar aqui. Aqui realmente é um corte, tá? Feito na planta. E na planta é assim, parece uma colmeiazinha, né? Aquele favo de mel. Dá de lembrar muito o favo do mel também, tá bom? Esse corte aí transversal na planta. O xilema, o floema, ele lembra a estrutura do favo de mel. Para fazer uma comparação para vocês entenderem. Certo? Ninguém tem perguntas, nem nada, nem dúvidas? Tranquilo. Bom, pessoal, a gente fala de xilema, vocês perguntando, é um canudo comprido? Mais ou menos isso. As células condutoras do xilema, pessoal, têm uma anatomia especializada, elas são feitas para aquilo, tá? Elas têm a capacidade de transportar grandes quantidades de água e com muita eficiência, são altamente eficientes. E existem dois tipos de xilemas, pessoal. Por que isso é importante? Porque de acordo com a árvore é que ela vai ter um xilema, ou seja, de acordo com o xilema é que você determina o tipo de árvore que você está trabalhando, né? O tipo de planta. Então, pelo xilema, sim, você classifica uma planta, tem como fazer isso. Então, existem dois tipos básicos do xilema, né? Os traquídeos e os elementos de vasos. E por que a gente fala que ambos são mortos? O que acontece, pessoal? Quando se forma esse material do xilema, né? Esse tubo onde vai passar a água, antes era uma célula. Tinha normal, tinha célula, tinha núcleo, mas precisou formar um vaso, né? O xilema. O que acontece? Essa célula da planta, ela se transforma e ela perde o núcleo dela. O xilema que vocês estão vendo, um dia foi uma célula comum, com mitocôndria, com núcleo, com tudo. Só que a planta precisou de uma estrutura para translocar água. Conforme a planta vai crescendo, vai enlarguecendo, mais estruturas dessas têm que ser formadas. Não é assim, a planta germinou, lindinha ali, bonitinha, e ela vai ter um único tubo. Ela tem vários tubos aqui, ó. Por que eu falo vários tubos? Olha aqui. Aqui são vários, ó. Tem um central e do ladinho aqui da planta tem outros tubos condutores. Então, conforme a planta vai precisando, os xilemas vão sendo formados. Então, em algum momento, essas células que deram origem ao xilema eram células comuns, com mitocôndria, com RNA, DNA, tudo. E por algum motivo, passa-se pelo processo, ela perde o núcleo dela, ela deixa de ser uma célula viva, passa a ser uma célula morta e forma-se tanto o xilema quanto o floema. Então, uma característica do xilema e uma característica do floema é que são mortos, eles não têm núcleo. Perguntar, o xilema tem núcleo? Não, ele é um condutor, nada mais. E por que os formatos mudam? Porque as plantas mudam. Quando é um eucalipto muito comprido, temos o xilema classificado como traqueídeo, tá? São muito mais finos que os elementos de vasos. Por que ele tem que ser mais fino? Porque essa água ela tem que sair da raiz e chegar até na folha. Agora imagina a altura do eucalipto.
A água só vai subir se esse vaso for fininho. Se esse vaso for grosso, a água não vai subir. Daí o motivo do xilema ele ser de duas formas. Na forma de elemento de vasos, que é curtinho e larguinho, que são para plantas menores, né, herbáceas, vamos lá. A soja, um cacto, uma suculenta, vai ter esse tipo de elemento de vaso. Agora, uma seringueira, um eucalipto, já tem esse mais fininho e mais comprido, justamente para ter a força da capilaridade para a água subir. Por isso, se alguém algum dia perguntar, mas por que o xilema de um é diferente do outro? Porque a água precisa subir. E aqui, pessoal, eu trago para vocês. Ana, mas você acabou de falar que é uma célula morta. É uma célula morta. Porém, as células companheiras ou vizinhas, elas têm vida. Então, elas detectam algo errado. Vocês podem estar vendo aqui que a célula vizinha, né, ou a célula companheira do xilema, do floema, tem núcleo. É uma célula comum, como todas as outras das plantas. Só que por que ela fica ali do lado? Ela é como se fosse um step. Por que um step? Pessoal, eu já falei para vocês que o xilema, ele só sobe. Ele só vai mandar água para cima. Ele não dá ré, ele não volta, tá? Vamos colocar que a gente está lá com o nosso solo e começou esse período de seca, igual está acontecendo agora. Está seco para chuchu. Tanto a atmosfera está seca, quanto quem? O solo. Então a planta está necessitando de muita água. Por que ela está necessitando de muita água? Ela está precisando se resfriar, ela está precisando transpirar. Então, para a planta transpirar e não morrer cozida, ela precisa retirar água do solo. Essa água possivelmente está mais fria que a água dentro dela. Ela vai ter um empuxe, um fluxo de massa. O que vai acontecer? A atmosfera vai estar mais negativa, vai estar mais quente. Então, ela vai puxar essa água, vai ter esse empuxe. Mas vamos colocar que o nosso solo não foi irrigado. E a água do solo entrou naquela água hidroscópica, né? Aquela água que está agarrada lá no solo. Então, a planta, por mais que aqui em cima esteja puxando, a planta não vai conseguir retirar aquela água do solo, aquela água higroscópica. Então, simplesmente acabou a água da planta, a fonte de água da planta. Mas o que tem nela vai continuar sendo puxado e sair. Se não está entrando água e a água que tem está saindo, o que acontece? Forma bolhas de ar, né? Quando forma essas bolhas de ar, o xilema morre. Ele só fica vivo se tiver água constante. Se em algum momento do empuxe, que ele puxou a água, houve uma quebra, porque não tinha água no solo para a planta puxar, e o que tinha aqui foi, gerou uma quebra e gerou uma entrada de ar. Igual quando a pessoa está no hospital recebendo soro entrar, parecido com aquilo, tá, pessoal? Essa célula vai morrer. Acabou, o xilema não vai funcionar mais, pode molhar a planta 500 mil vezes. Aquele local onde entrou oxigênio, onde entrou ar, não vai funcionar mais. Só que aquele vaso condutor era muito importante para a planta, era igual uma artéria minha, que irriga com sangue, é igual uma veia. Então faz falta para a planta, assim como uma veia, uma artéria faz muita falta para o organismo. Essa célula companheira que está do lado, automaticamente, ela expulsa o núcleo dela, ela morre e vira um vaso condutor. Ela faz o desvio da água. Então, esse pedacinho aqui pode até morrer, mas essa célula do lado, ela vai criar um quê? Um desvio. Olha que inteligência da planta. Em vez dela perder toda, né, um tubo condutor, toda uma artéria, vamos pensar assim, ela vai e junta do lado e salva a planta. Por isso, então, que tem... E a célula do lado dela vira uma célula companheira.
Então, é uma engenharia muito grande, pessoal, essa questão da célula. Aqui, nessa segunda foto aqui, que eu estou mostrando para vocês, o que é isso? É um raio-x aí do xilema, tá? E nessa coloridinha, são células companheiras. Nessa daqui eu tenho RE, que é o retículo endoplasmático mais proteína. Na do meio eu tenho apenas proteína. E o amarelinho eu tenho apenas retículo endoplasmático. Novamente, a última figurinha aí, o que é a última figurinha? É novamente uma célula companheira. Tá vendo a quantidade de organelas que tem uma célula companheira e o quanto o xilema é vazio? E esse mais escurinho aqui do xilema dentro dele é água passando. Isso é água, pessoal. Vocês estão vendo que é um canudo mesmo, onde passa água? Então, o xilema é isso. Alguma dúvida? Tá tranquilo, né? Se alguém tiver dúvida, pode falar. Tranquilo. Então, vamos para frente, já que vocês não têm dúvida. Aqui, pessoal, é uma foto, né, um raio-x dos traquídeos, que foi o que eu expliquei. A diferença dos dois xilemas. O traquídeo, ele é muito comprido e mais fininho do que o tubo de vaso. Ele parece aí uma coluninha vertebral, né? Então, o que acontece? A água flui entre os traquídeos por meio de numerosas pontações. Pontações são encontros, tá? Então, vem um traquídeo, o outro vem aqui, se liga, e assim vai formando essa rede de transporte. Formado por pares de pontuação. Os pares de pontuações consistem numa rota de baixa resistência para o movimento entre a água dos traquídeos. O que é uma baixa resistência? Ele não tem que ficar furando parede, não tem que ficar furando molécula, nem nada. A água passa livre, não tem barreira. A água entrou dentro da planta, ela não tem barreira para atravessar. Chegou no xilema, é um vaso contínuo. Ela não tem que ficar pedindo licença para atravessar de um lado para o outro no xilema. Assim como é na raiz. Na raiz a água tem hora que pede licença. Oi, plantinha, tudo bom? Posso entrar? Não. Entrou para dentro da célula, para dentro da planta, pessoal, ó, é no 12 o xilema trabalhando. Aí não pede mais licença para a planta, não. Trabalha mesmo. E como que é dentro de um xilema, né? Dentro de um tubo de vaso, de um traquídeo? É quase que oco, pessoal. Só não é 100% oco, porque precisa dar uma pequena sustentação, tá? Ele precisa formar uma sustentação. Do lado direito meu, o que acontece desse lado de cá, na figurinha C e D, foi um raio-x tirado de um xilema de uma planta, onde a gente consegue ver o aspiral da estrutura esquelética, assim vamos dizer, dele, que dá sustentação para esse xilema, tá? Para não ser uma coisa que a qualquer momento ele poderia causar uma dobra e entupir. Imagina um canudo, daqueles flexível. Ah, ficou boa a comparação, ó. Se o xilema fosse aquele canudinho de plástico que está sendo proibido, né? Ele poderia dar uma torcidinha e causar um entupimento. Então ele ficaria inutilizado. Agora imagina aquele canudo, né, que não vou dizer reciclado, vou dizer aquele canudo permanente de metal ou de plástico. A gente não consegue quebrar, a gente não consegue torcer. Então, em momento nenhum, você vai quebrar o fluxo da água. O fluxo da água ele vai ser constante. Por isso que tem essa estrutura dentro do xilema, tá? Para permitir que a água seja constante. Os elementos de vaso, pessoal, tendem a ser, né, mais curtos. Foi o que eu falei. Que os traquídeos eram bem fininhos e os elementos de vaso eram mais largos. Porque é da característica de cada planta, tá? Então não é porque ele acha que é bonito, não. É porque cada planta tem uma característica.
e são mais largos. Porém, eles têm paredes terminais perfuradas. Ou seja, um no outro, ele interliga. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, além do vasinho ser menor, ele tem umas paredes, né, furadinhas, tipo uma peneira que passa de um lado para o outro. É muito interessante isso. Nos vídeos dá para ver bacaninha essa questão que eu estou explicando aqui, porque é muito imaginário. Vocês têm que ficar imaginando o que eu estou falando e viajando na maionese. Ah, e lembrando que os vasos condutores lembram muito a estrutura da cana-de-açúcar, tá? Em colmo. É mais ou menos aquilo ali para vocês terem uma ideia. Diferente dos traquídeos, né, as paredes terminais perfuradas permitem que os elementos de vaso sejam empilhados na extremidade, com extremidade, para formar o tubo condutor. Já o elemento de vaso, pessoal, ele não tem aquela estrutura aspiral que eu falei, dentro igual os traquídeos. Por que não tem? Primeiro, que o elemento de vaso ele é menorzinho. E o fato de ter essa placa dá sustentação, então ele não precisa ter um esqueleto dentro dele. Olha como é que é Isso aqui é foto de planta mesmo, tá, pessoal? Foi tirado dentro do, como é que eu vou dizer para vocês? De um elemento de vaso. E essa aqui do meio é que é a placa que, além de dar sustentação do xilema, a água vem aqui e passa. E essa placa, de tempo em tempo, dá sustentação para esse xilema, para essa estrutura xilemática aqui. É muito bonitinho. A gracinha. Tranquilo? Todo mundo entendendo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Tudo lindo e maravilhoso por enquanto. Tranquilo, né? Uma pergunta pra você. Então, caso essas paredes dos traqueiros aí, é o que ajuda na sustentação da planta também, sem contar da casca dela por fora? Não, ele não chega a ajudar na sustentação da planta, só do xilema mesmo, o xilema não dobrar. Porque vamos pensar que ele é um saco de juju. Ele tem aquela moleza de um saco de juju. Se começa a faltar água, esse traquídeo ele fica meio bambinho, se começar ele fica meio molenguinha, por mais que ele está lá dentro da estrutura da planta. Então ele tem esses esqueletos, porque o traquídeo ele é muito grande. Só para você ter noção, ele sai do pé de um eucalipto e vai até a folha. Então se faltar um pouquinho d'água, ele ficar molinho, ele dobrar, acabou. Mas ele não ajuda na sustentação da planta. Pode falar. De ventar demais, a planta xerobar, ela volta mal, não leva neles, não. Pois é assim. Vamos lá. Se um eucalipto dobrar, eu acho mais fácil ele quebrar pela rigidez dele. Agora, se for uma planta herbácea, o milho foi ali, ventou para um lado, ventou para o outro, ventou para um lado, ventou para o outro. Não, o xilema não vai quebrar. Primeiro, porque tem essa estrutura. Segundo, que a própria planta permite isso, esse movimento de ir e voltar. É muito raro você ver um eucalipto, né, chegar de dobrar. Ele pode balangar, mas se dobrar, ele perde tudo. Aí é tchau e benção. Beleza. Vamos continuar, então. Mais um exemplo aqui, né? O que eu expliquei. Se entrar ar, o vaso morre. Aí as células vizinhas fazem o serviço dele. Isso aqui, pessoal, só para vocês entenderem, é igual a embolia pulmonar. Só que a gente morre, né? Ali também morre, mas as coleguinhas do lado fazem o serviço deles. Então, isso é a mesma coisa de um AVC. Um AVC isquêmico. O que é um AVC isquêmico?
chega uma placa, né, uma nata de sangue em uma veia do cérebro e naquele local para a circulação do sangue. É a mesma coisa. Podemos dizer que a planta teve um AVC brincando. Então, o que acontece? A planta sofre AVC? Sofre, tá, pessoal? Só que no xilema que ela sofre o AVC. É a interrupção da passagem de água. E quando chega de interromper essa passagem de água, ele não se recupera mais. Morreu, acabou. Foi uma embolia pulmonar. Professora? É por isso que, da maioria das vezes, eles falam que ocasionou um estresse hídrico na planta por causa disso? Sim, é assim. O estresse hídrico, só de eu falar assim, estresse hídrico, faltou água. Ela passou raiva por alguma coisa. Estresse é passar raiva. Hídrico é de água. Então, ela sofreu um estresse hídrico. Quando a pessoa sofre muito estresse, o que ela passa? O sistema nervoso dela é abalado. E, geralmente, ela tem um infarto ou um AVC. É a mesma coisa. É pau a pau. É raciocinar igual nessa questão. Então, você raciocina igual para o corpo humano e para a planta. Não tem muita diferença, não. Então, se ela passar por um estresse hídrico, por que é tão difícil a planta recuperar do estresse hídrico? Principalmente plantas geneticamente melhoradas. Justamente por causa disso. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu olhar aqui. Cadê meu chat? Tá de cá. Espera aí. É o tombamento da planta, pode ser isso? Rafael, depende. Eu vou terminar só de explicar e explica esse tombamento também da planta. Então, pessoal, o que eu estava falando para vocês é isso. Passou por um estresse, deixa eu ver onde eu estava. Voltando, antes de eu ler a pergunta. Voltei. Quando eu falo de estresse, eu expliquei, é quando eu passo raiva, eu sofro embolia, a planta também. Voltei. O que acontece? Plantas geneticamente melhoradas. Quando eu melhoro uma planta geneticamente, pessoal, eu enfatizo as características dela. Então, eu quero uma planta mais produtiva ou uma planta mais resistente a alguma coisa. Isso é um melhoramento genético. Quando eu faço isso com a planta, ela perde algumas características. Ela perde muitas das vezes uma resistência a alguma coisa. E principalmente a resistência a quê? A água. Geralmente, plantas melhoradas geneticamente, elas não suportam um estresse hídrico, elas são mais sensíveis, vamos dizer Nutella, né? Criança criada na cidade, seria mais ou menos isso. O que vai acontecer? Faltou água. Por que a planta demora tanto para recuperar e uma rústica não? Primeiro, que a rústica, ela vai ter facilidade de fechar os estômatos, né, que eu vou explicar isso também mais para frente, e segurar a água dentro dela. Por mais que tá quente, ela sabe que ela não pode suar. Porque se ela perder água, vai criar essa embolia, né? Mas vamos colocar então por que demora tanto recuperar. Imagina, a planta passou sede, ela não fechou rapidamente seus estômatos e vários canais do xilema tiveram embolia. A planta vai ter que gastar energia com o quê? Para a célula vizinha dela se transformar em vaso condutor. Olha que desperdício de energia. Tombamento da planta está ligado a isso? Olha, plantas muito sensíveis ao estresse hídrico, a primeira coisa que ela faz é tombar. Quando a gente está fazendo melhoramento genético, tudo isso é avaliado. Não só a força do vento, se essa planta segura bem, a raiz dela está lá firminha e deixa ela durinha, ou se esse vento vai quebrar ela. Mas vamos falar de estresse hídrico, esquece o vento. Eu tive aí um período de veranículo muito forte e algumas plantas minhas tombaram. Não foi vento, tá? Não ventou. Vento é outro fator. Pode ter sido por falta da... Bem provável. E começa da onde? Do meio para cima. Esse tombamento, ele nunca vai ser lá no pé. O do vento pode sim chegar a ser lá no pé, porque forçou a raiz. Então a planta balangou, até que ela se soltou e deitou.
Agora, um tombamento causado por estresse hídrico vai acontecer do meio da planta para cima, tá? E sim, pode ser causado pelo estresse hídrico e por essa evolução genética. Quais são as plantas mais resistentes à seca? Plantas daninhas. Aquelas indesejáveis lá no meio da lavoura, às vezes está tudo amarelo, seco para dar com pau. Tem uma bichinha verdinha lá desfilando. Aquela planta daninha, ela tem características genéticas de ser resistente. Então, ela faz um bom armazenamento de água, tá? Isso aí. Sim, visto no campo. Sim, Rafael. Principalmente em campos de pesquisa. Porque o cara tem que entregar uma semente para você. Quando a empresa começa a pesquisar uma semente, quando ele vai vender para o produtor, tem sementes que são vendidas exclusivamente para produtores que têm sistema de irrigação e que vão irrigar. A verdade é essa. Então, assim, conta muito essas características. Então, vocês, enquanto técnico, quando forem trabalhar numa fazenda ou até mesmo revender, sejam honestos. Para você revender uma semente, você tem que saber as características dela. Você tem que chegar na empresa e falar qual que é a característica dela na seca. E a empresa tem que saber te responder. Quem criou aquela semente tem que saber te responder. Se ela é resistente, se ela não é. Sementes velhas. Por que semente velha ocorre isso? Semente velha, pessoal, é igual... Vou de novo para o corpo humano. O que acontece quando a mulher é muito madura e resolve ter um filho aí, passou dos 40? Geralmente, o óvulo dela. A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo vitalidade. E o óvulo da mulher também. Quando a mulher passa dos 40, por que fica complicado engravidar? Por causa do cromossomo, que pode sofrer alterações quando junta lá com o esperma, e a semente... o óvulo nasce uma criança com síndrome de Down, que é o cromossomo 21, tá? Dá problema no cromossomo 21, derivado do óvulo da mulher que estava envelhecido. A semente, vocês têm que pensar a mesma coisa, ela é um óvulo. Ela é uma sementinha, igual da mulher. O que tem ali? Nutrientes. Muito nutriente. E quanto mais nova a semente é, mais vigor essa semente tem. Mais força essa semente tem. Mas vamos pegar que eu peguei uma semente velha. Essa semente velha, ela também começa a degradar quem? DNA, RNA, proteína. E essas proteínas fazem parte da evolução do serzinho que vai nascer, do serzinho que vai germinar. Por isso que muitas das vezes, quando se planta semente velha, o que acontece? Plântulas anormais. Não é porque a espécie não prestava, a característica da semente não prestava. É porque a semente está velha. Ela já degradou proteína, ela já degradou DNA, ela já degradou RNA, mas ela germina. Então, ela cresce. Ela começou a crescer, o que vai acontecer com ela? Ela não vai ter estrutura de formação adequada. Primeiro que ela não estava com as vitaminas em cima para crescer, para germinar, para desenvolver. Ela já tinha perdido proteína. Então, acaba sim que semente velha pode ocorrer isso aí, tá bom? Explicado? Tranquilo? Não, com fungo, meu filho, muitas das vezes nem as fias da égua não chegam nem a nascer. O funguinho, ó, atacou, acabou. Vocês não têm micro, né? Micro também é lindo. A paixão da Tiana também é micro, aqueles bichinhos lindinhos, bonitinhos. Pessoal, alguém sabe me explicar por que isso ocorre? Alguém sabe a explicação científica disso? Meio ponto para quem contar, sem olhar na internet. Excesso de água. Excesso de água aonde? Não. Vamos? Porra, você já tem 0,25. Aí, ó. Vou anotar aqui, já tô pegando. Resfriamento das folhas? Né? Mas o quê? Isso aí é de manhã, ela pega de manhã. Quando ela tem muito excesso de água na folha. Excesso de água lá, ué. Aonde? Professora, é no sol isso aí, no caso? Excesso de água no sol? Oi, professora? Oi. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo.
Você está falando sobre o mofo branco, né? Não, tô falando sobre gutação. Por que a gutação ocorre? Já deu tempo de vocês olhar na internet. Só 2 pessoas ganharam 0,25. Parou. O Helder ganhou e a outra menina aí que falou. Moço, eu que falei, professora. Ah, não, a menininha também falou. Não, fui eu. Uai. Como é que é seu nome? O meu é João Lucas. Eu fui o primeiro a falar, pô, ué. Primeiro foi ele, segundo foi eu. Mas 0,25. Você está ganhando ponto demais de graça. João Lucas aí, viu? Falando, aquele dia choveu, viu? Vamos lá, pessoal. Vou explicar isso aí para vocês posar de bonito pros outros. Cadê João Lucas? Espera aí, João, meu filho. A Tiana hoje está devagar. A Tiana está com sono. 0,25. Vamos lá. Por que isso acontece? Não, não, né? Eu não esqueci não, Mariana. Tá aqui. Por que isso acontece? Excesso de água. 50% do caminho andado é a resposta. Mas excesso de água aonde? Em tudo. Tá? Em tudo. Em tudo o quê? Em tudo que nós estamos falando. Solo, planta, atmosfera. Só vai acontecer isso, pessoal, quando o seu solo tiver com água nos macropolos, água abundante. O solo está bem úmido mesmo. A planta já se encheu de água e ela não vai suar, porque a atmosfera tem água. Se a atmosfera tem água, não tem necessidade da planta suar. Não é aquela velha história que o pessoal fala assim, hoje eu nem bebi água direito, porque estava frio, eu não suei. É a mesma coisa isso aí. Então, quando vocês verem uma gutação, é porque o solo tem água em abundância, a atmosfera está úmida, diferente do que nós estamos vivendo hoje na região, e todo o xilema está lotado de água junto com floema. Mas o que é o perigo disso aí? Doença. É aí que vai proliferar fungos e bactérias, porque tem muita umidade. Então, sua planta, ela tem um pequeno machucadinho. Parece bobeira. Um arranhadinho. A bactéria linda está passando ali, dançando. O que a bactéria vai acontecer? Nossa, vocês dois estão conversando e eu estou escutando. Vou dar na cara de vocês. Aí, pessoal, o que acontece? Você tem um esfoladinho na folha. A bactéria ou fungo vai aí e começa a proliferar, porque tem umidade. Doença de planta gosta de quê? Umidade, nada mais. Por isso que quem trabalha com irrigação tem que ficar muito, muito esperto. Esperto porque plantas irrigadas e irrigadas em excesso têm muito mais proliferação de doenças que qualquer outra cultura. Ô, professora, vou interromper a hora um pouco. Geralmente quem trabalha com irrigação, o fungicida todo ano, Falhou, repete por favor, tá falhando. Repete por favor. Ô, Ana, quem mexe com pior, geralmente, se for 4 safras, aí você faz tanta passão de fungicida, você nem imagina. Não, faz, é o que mais usa. Principalmente se trabalhar com a desgrama do tomate. Né, gente, por isso que o povo fala assim, tomate aqui perto aqui, eu já tive oportunidade de acompanhar isso. É muita, gente, é muita aplicação. E tem um agravante na nossa região. Além de você irrigar e ficar úmido, nossa região é quente. É perfeito para dar fungo, perfeito para dar uma bactéria, o bicho gosta. A gutação é lindinho, você acordar cedo e pegar seu moranguinho assim, é lindo. Mas para doença também é uma benção, tá? Mas vocês têm que saber por que isso acontece, porque um dia vocês vão fazer estágio e o cara vai querer testar vocês. Me explica o que está acontecendo com essa planta. Se vocês não der conta disso, eu dou na cara de vocês, tá? Tá avisado.
Vamos lá. Transpiração. A planta transpira, eu falei isso para vocês, e é verdade. Ela soa igual a gente. Porque ela precisa perder vapor. Sério. Precisa perder o que está quente nela. Esse processo ele pode ser considerado a relação água-planta, né? Porque a planta está subindo a água e tudo mais. Isso daí vocês já entenderam. De toda a água absorvida pela planta, 95%, tchau, foi para a atmosfera. 5% só da água absorvida é que é usada no metabolismo. Porque senão a planta morre cozida. E ninguém pensa nisso. Plantas de maior interesse do ponto de vista de produção agrícola são as que mais transpiram. Então, quanto mais evoluída uma planta, quanto mais geneticamente melhorada uma planta, mais ela vai necessitar de água. Isso aí é fato, pessoal. Tá? Então, quando você pensar em comprar uma bela de uma semente, você pergunta para o cara qual que é o estresse hídrico que ela aguenta. E vamos ver o que ele te responde, tá? Tem que ser perguntado e ele tem que saber te responder. Viu? Porque senão você vai jogar dinheiro fora. De verdade. Bom, por que da transpiração? Eu já falei, né? Argumenta-se que a transpiração é benéfica, porque resfria as folhas e carrega os nutrientes. Daí todo mundo já está cansado de saber. Embora o resfriamento seja benéfico, folhas sobre o sol pleno raramente são injuriadas por temperaturas elevadas, quando há transpiração. Ana, o que você quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, se a tua planta estiver bem irrigada, o solo dela estiver ok, pode estar um solão de rachar que ela não murcha. Ela não vai murchar. Se fazer uma comparação, hoje a gente não tem tanto plantio convencional, aquele plantio antigo que revirava o solo. Mas se você pegasse um plantio daquele e um plantio do plantio direto, o que o solo do plantio direto tem diferente do plantio convencional? Ele armazena mais água. A umidade desse solo é muito maior, nem se compara. Então você fazia irrigação no convencional e no plantio direto no mesmo dia. E deixava o solão, ó, comendo 12. Essa planta do convencional, ela murchava. A planta do plantio direto não murcha. Por que ela não murcha? Pode estar o solão que for. Porque tem água nesse solo. O solo, ele está hidricamente beleza. Então, por isso que muitas vezes vocês vão ver planta por causa da matéria orgânica. Isso mesmo, Rafael, plantio direto só é o plantio direto por causa da matéria orgânica, verdade. Falou tudo. Essa matéria orgânica, ela segura umidade mesmo. Isso é muito importante para a planta, gente, muito, de verdade. Vocês não têm noção o quanto. Então é isso, né? Ocorre um murchamento e isso segura umidade, verdade. Então só ocorre o murchamento se o seu solo estiver mal arrumado, viu? Então a culpa é sua, não é da planta, não. Resumindo para vocês. E por Professora, que a planta... só um minuto. Mas agora não vai ter muito problema, que já tem a tolerante, né? A planta resistente à seca. Tá. As variedades. Sim, raciocina comigo. Você tem variedades tolerantes à seca. Só que para você colocar ela tolerante à seca, o que você tirou dela? Porque você fez a evolução dela. Tudo que evolui, deixa alguma coisa muito boa para trás. É igual o corpo humano. A gente está evoluindo, a gente já não tem nem a necessidade do siso, nem do baço, nem do apêndice, nem da vesícula mais não. Isso aí é coisa dos nossos antepassados que só comia carne crua. Por isso que eles precisavam desses órgãos. A gente evoluiu. Tá? Isso. Igual a planta. A planta também evoluiu. Hoje ela é resistente à seca. Mas ela vai ter duas características ou uma dessa. Ela pode produzir menos do que as outras. E pode ser menos resistente a doenças. Uhum. É um grande problema. E não só para as grandes culturas, porque a gente fala tanto em grande cultura, soja, milho, sorgo, a gente só conversa isso aqui,
Que a gente esquece aquilo que alimenta só um minuto, a gente. professor. É como aquela doença que dá na semente, é uma doença chamada secósfera. Nunca deram um jeito nela, né? Aquela mancha que ela fica manchada a semente. Nunca. Nunca deram. É. E o que você falou, assim, igual você falou, você fala de grandes culturas, né? O que alimenta nós não são as grandes culturas, são as hortaliças. Você não vai no mercado comprar soja, você não come soja, você come arroz, feijão, o resto você vai comer verdura, que é do pequeno produtor. E as verduras... Pode falar. Eles, eu acho que nunca seguiram, nunca vi uma variedade resistente ao fotoperíodo, né? Ao foto o quê? Fotoperíodo. Não é que ela tem que ser resistente ao fotoperíodo. O fotoperíodo está relacionado... Não inventaram uma variedade ainda, o híbrido. Não tem nem como. Não tem como. Eu vou explicar por quê. Eu vou te explicar por que a questão do fotoperíodo não tem como. Eu vou te explicar relacionando agora. Deixa eu terminar o colega aqui. Por que acontece? A gente preocupa só com as grandes lavouras, esquece das pequenas. E a gente foi raliando as culturas. Você tem uma ou duas tipos de variedade de alface, você tem 3 tipos de tomate, que é o saladinha, não sei o quê, e o cereja. Se vir uma puta doença que atinge a olerícola, nós tudo vai passar fome ou vai passar a comer soja. Porque você esqueceu das resistentes. A gente esqueceu dos orgânicos. Eu acho que é o que vai acontecer daqui mais uns dias, sabia? Não tem dúvidas não, meu filho. Vocês não começam a criar uma taioba no fundo de casa e uma broduega, não, que vai todo mundo passar fome. Só para vocês terem noção, isso já aconteceu mundialmente. Há uns anos atrás, na Inglaterra, o povo morreu de fome porque eles só plantavam a desgrama da batata. E eles plantavam só 2 tipos de batata, que era o que mais produzia. Moço, pegou uma praga na batata deles, e teve gente que morreu de fome, porque eles não tinham outra coisa. E foi logo depois da gripe espanhola, em 1920. Então, foi 2 catástrofes. Aqui vai acontecer com isso. Aconteceu 2 catástrofes. Foi isso. Vocês se preparam, neguinho. Eu acho que esses caras já estão preparados, sabia? Porque tem aquele lugar lá na Antártica que já está armazenado a semente, 3... quantos milhões de variedades, já está tudo guardado, né? Sim, por que a gente guarda? Justamente por causa disso. Isso, eu estava pensando outro dia aqui, então vai acontecer alguma coisa, vai ter algum... Bill Gates, que é o Bill Gates, aquele cara para mim é gênio, top das pessoas, há 3 anos atrás ele previu a pandemia. Há 3 anos atrás ele previu a pandemia mesmo. Ele fez um estudo matemático lá, que é gênio, ele previu uma pandemia, ele não falou que era Covid, mas ele falou que estava muito próximo de uma catástrofe humanitária ocorrer devido a uma doença, porque estava refinando muito as coisas. Ele tem uma explicação lá, muito inteligente. E o que aconteceu? Logo depois de 1920, da gripe espanhola, na Inglaterra, muita gente morreu de fome, porque a base da alimentação da Inglaterra é a batata. Se você for para lá, você vai comer batata e nada mais. Batata frita? Menino, é purê, batata frita e batata assada com bacon. Não tem outra comida. E até hoje lá é assim. Aqui nós temos que criar galinha mesmo agora. Galinha... E não só isso. Vocês não viram o que aconteceu? Só para vocês verem, tanto que é sério que nós estamos conversando, que a gente brinca, né? O McDonald's, a rede do Chile não, mentira, do México, do McDonald's, teve que suspender a venda da batata e trocar por mandioca, porque teve uma doença lá que devastou os campos de batata no México. Só que o pessoal não comenta, por quê? Porque importa. Você compra do vizinho, dos Estados Unidos, você compra ali. Então, o pessoal não divulga, mas isso é muito sério. E a gente está refinando muito. Então, igual o colega falou, Ana, hoje existe planta resistente à seca. Existe. Para nós, isso é ótimo, porque a gente já sabe que daqui a uns anos a nossa chuva vai reduzir em 40%, principalmente no centro-oeste. Então, a gente tem que começar a evoluir. Só que o que eu estou perdendo com isso? Tem isso. É um questionamento.
que o colega perguntou? Ah, tananã, tinha alguém que tinha perguntado alguma coisa e eu não respondi. Que eu falei que eu ia comparar com o corpo humano. Alguém lembra o que era a pergunta? Era um colega, ele perguntou... Vou te interromper. Você viu que tá faltando arroz como fala, nas indústrias que processam arroz em bala, né? Tá, gente, tá faltando arroz. E arroz é uma coisa tão idiota, não é? Ou não planta arroz mais. Ou qualquer solo. Se não tiver calagem, pode plantar sem calagem, produz. Não, arroz é uma coisa banal, isso que eu tô falando. Nossa, arroz é uma coisa tão idiota, né? Tá faltando. Por isso que arroz é tá R$20 só o saco de 5 quilos. Pois é. É igual eu falo, gente, a gente pode preparar, viu? Se vocês acham que já tá uma turbulência, eu falo que quem vai lucrar é a parte agrícola. A parte médica hoje, laboratório, a gente vê que tá lucrando. Só que eu falo para vocês que o que vem pela frente, quem vai lucrar é a parte agrícola. Quem entender um pouquinho de produzir uma horta, de fazer alguma coisa, vai lucrar muito. Vai. Principalmente quem entender um pouquinho de orgânico, dessas plantas punks que a gente pode resgatar, vai. Nossa, divino, R$25,90, fudeu, tem que fazer como no final do mês. Oh, meu Deus, dá uma tristeza ver isso. Oh, Jesus. Dá até medo. Nossa Senhora. E o que acontece, pessoal? O Brasil está esperando o alimento da China. Fudeu! Natal! Eu não como, não. Não. Uma boa, viu, Natal? Deu medo agora. Nossa, deu até desespero. Ó, tem gente conversando, tá fofocando, falando de mim. Eu tô escutando. Vocês não podem falar mal de mim, não. Só eu posso falar mal de vocês. Tô brincando, eu amo todos vocês. Continuando, pessoal, alguém me fez uma pergunta. Eu falei que eu ia responder comparando com o corpo humano e não respondi a pergunta do colega. Se alguém lembrar o que era a pergunta, me pergunta de novo e eu peço perdão por não ter respondido. Ixi, gente, fudeu. Deixa quieto, uma mensagem recebida. Engole isso aí que vamos. Então, pessoal, a transpiração pode ocorrer em qualquer parte do organismo do vegetal. Ele precisa respirar, né? No entanto, pessoal, a grande parte da água sai por onde? Pelos estômatos. Estômatos, pessoal, são essas célulazinhas bonitinhas aí do lado, tá? Elas que são responsáveis pela planta murchar, pela planta fazer fotossíntese. Basicamente, isso aí regula a vida da planta. É um trem tão idiota, mas tem uma importância tão grande esse tal de estômago. Por quê? Aqui, ó. Vou pôr aqui para vocês. Ontem eu mostrei essa figurinha. É por esses buraquinhos que sai o vapor d'água e entra o CO2, tá? O que o CO2 faz? Vou mostrar o último slide. O CO2 faz esse trem aqui, ó. Fotossíntese. É o que dá vida ao planeta. Sem a fotossíntese, nós já tínhamos morrido. E só existe fotossíntese porque existem os estômagos. A planta recebe a luz solar e é graças ao fotoperíodo, lembrei. Por que as plantas estão dando fotoperíodo? Fotoperíodo está ligado ao tamanho do dia e da noite. As galinhas sofrem por isso. Por quê? Vocês já viram falar, tá chegando perto da Páscoa, as galinhas param de botar? Não é que a galinha para de botar porque está chegando perto da Páscoa. É que nessa época o dia fica mais curto e a noite fica mais longa. E a galinha precisa do dia longo e da noite curta para botar. Então, quanto mais luz a galinha recebe, mais rápido ela forma o ovo dentro dela e mais rápido ela bota. Por que o colega falou, a gente ainda não conseguiu fazer uma semente relacionada ao fotoperíodo? Porque o fotoperíodo, ele atinge hormônios. É igual o corpo da gente. Vitamina D. Vitamina D, você só produz ela se você tomar sol. É qualquer sol? Não. Você tem um horário específico para tomar esse sol. Ou então você vai lá e compra ela na farmácia. É muito mais fácil você ficar tomando sol do meio-dia nas costas, tá?
Então, pessoal, a mesma coisa é a planta, ativa hormônios. E a vitamina D, para quem não sabe, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio que faz as proteínas andarem pelo corpo. Então, continuando o assunto, o fotoperíodo ele ativa hormônios. E você não melhora hormônios, você melhora características. O hormônio é genético, está na gente, a gente faz melhoramento genético, eu melhoro características. Mas a questão hormonal, eu não mexo nela, naturalmente. Porque se o homem hoje quiser virar mulher e a mulher quiser virar homem, é só tomar hormônio, que hoje ninguém mais é infeliz, da forma que nasceu. E o que a fotossíntese faz, pessoal? A fotossíntese, ela absorve aquilo que é prejudicial. O que é prejudicial para mim? CO2. CO2 é um gás que para o ser humano ele é tóxico. Se você chegar na sua casa, fechar a garagem, deixar o carro ligado e ficar sentado lá na garagem, entra tanto CO2 ali, monóxido de carbono, que você morre, tá? Você desmaia e morre. E o que essa planta faz? Ela absorve o que é tóxico para nós. E libera oxigênio, que é o que a gente precisa. Só que com isso, ela também faz o que? Glicose, que é o que dá força para ela crescer, diferenciar, produzir fruto e escambau. Então, é graças aos estômagos que tudo isso existe. Porque é o estômago que deixa o CO2 sair, entrar e deixa o oxigênio sair. Então, esse trenzinho pequenininho aqui, gente, eu falo para vocês que regula a vida da Terra. Tá? Essa coisinha aí que ninguém dá moral para ela. Fora isso, a planta também tem uma coisa chamada cutícula. Cutícula, igual a gente tem aqui na unha, a planta também tem. Qual que é a função da cutícula na nossa unha? Proteção, tá? A cutícula vem para proteger. Na planta, a mesma coisa. E por incrível que pareça, o material da nossa cutícula com o da planta é muito parecido, tá bom? É queratina. A gente é formado de queratina, a unha é cutícula. A planta também. Então, o que acontece aí, pessoal? Essa cutícula vem para proteger a planta. E acaba que não permite que a planta perca água naturalmente. Vocês querem ver uma boa cutícula, suculenta e cacto? Você já viu que você enfia assim, ó, e afunda o dedinho? Molha o dedinho? Então, isso aí é excelente. Oi, Renner, boa noite. Eu sei que você entrou só para dar presença. Joga a tua presença aí, fazendo favor. Todo mundo, põe presente agora, por favor. Please, please, please. Vai pondo presente aí, que já deu a hora de eu fazer a chamada, mas eu tô empolgada. Yes. Aí, pessoal, a gente também tem cutículas. Assim como a planta. E qual que é a função? A mesma do corpo humano. Proteger. E como que é formado os estômagos, pessoal? O estômago ele é formado por uma célula guarda. Essa célula guarda é que controla abertura e fechadura. Professora, eu tô indo embora para casa agora que eu terminei meus trabalhos, ó. Eu sei. Eu tô na lida ainda. Nós é brasileiro, meu filho, nós não desiste nunca. Tranquilo, vou pôr presença pra você e eu sei que você vai assistir minha aula. Porque semana que vem tem teste. Porque semana que vem tem teste. Semana que vem tem teste valendo 3 pontos. Uhul! Eu te admiro por isso, viu? Dá pra ir pra casa. Pode ir que eu sei que você vai assistir minha aula. Semana que vem tem teste, tá avisado. Alô, tchau. Alô, tchau. E o que acontece, pessoal? As células, né? Essas células guardas ou células estomáticas, ela que controla a abertura e fechamento dos estômagos. O estilo, pessoal, é o buraquinho que entra o CO2 e sai a água. E por último, o cloroplasto. Cloroplasto é o que dá cor verde à planta e é responsável por absorver a luz solar e transformar isso em energia para a fotossíntese. Então, esse trenzinho aí pequenininho faz tanta coisa, gente, faz tanta coisa, que é um mundo lindo, um mundo mágico, vamos assim dizer. Isso mesmo, Clay, tem teste, tá? Relacionado a todas as aulas passadas. Então, foram 5 aulas e um teste. Um teste, eu vou ver se vai valer 2 ou 3 pontos, mas ele vai estar bem tranquilo.
Então, quem durante a semana estiver estudando, tiver dúvidas, tá? Eu vou tirar dúvidas. Mais uma vez aí a célula, né, pessoal, com varredura microscópica. O que vocês estão vendo são fotos de planta mesmo. Isso daí não é desenho, é planta. Tá? A planta é assim, do jeitinho que vocês estão vendo aí. Tá? Isso aí é desse jeito mesmo. E por último, eu expliquei aí a bendita fotossíntese. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem dúvida, pessoal? Tá todo mundo perdido, né? Tá todo mundo assim, zoado. Ninguém quer perguntar nada, tá tranquilo? Tá todo mundo sobrevivendo? Sim, Hauerfield, vê lá, porque parte da aula de hoje vai cair no teste, tá? Glicose, sim, Rafael, a planta produz glicose, que é o açúcar. Não só a glicose. Quando a gente fala em glicose, que dia é o teste? Terça-feira eu vou dar um testinho. Não é aquele teste valendo 10 notas, não. Ele vai valer 2 ou 3 pontos. Divino, as atividades do portal vale nota? Vale, Divino. Mas é assim, eu vou dando atividades lá no portal. No final eu entro, vejo quem fez todas ganhou nota máxima. Quem fez um pouco, quem fez muito. Ronilson, quais as perguntas? Todas. Quais as respostas? Depende das perguntas que eu vou fazer na prova. Aí você tem as respostas. O colega colocou glicose. Glicose são todos os tipos de açúcar, tá bom? É porque eu já tenho um monte de atividades. Divino, não te preocupa, porque é igual o seu caso. Eu sei que você chegou depois. Eu vou começar a contar a sua vida depois que você entrou. Então, eu vou entrar lá, vi que você não fez X atividades. Eu vou falar, não, mas qual a data que ele entrou? Então, as notas dele são acumuladas dali para frente. Da tua vida, Divino, eu tô sabendo. Isso aí você pode ficar tranquilo. E pega o material, Divino, e estuda. Se você tiver dúvida, você pode me procurar, eu tirar as dúvidas, tranquilo. Assiste lá os vídeos e tirar as dúvidas. Mas as minhas provas são bem tranquilas. É safadeza que o povo fica de recuperação comigo, tá? Quando eles falam assim, nossa, a Tiana deixou mais de 50% da sala, a Tiana não deixou ninguém. Você vai ver que minhas provas são tranquilas. Igual agora, eu dei esse conteúdo. Você vai fazer o teste dele. Morreu, eu não vou cobrar isso na prova. Não vai acumular aquele tanto de matéria. Porque o problema é eu começar a falar, acumular muita matéria e depois esse tanto de matéria eu cobrar de vocês. A matéria está fresca, vocês tiveram 5 aulas. Eu vou dar 2 pontos de teste. E isso eu não vou cobrar na prova, morreu. Aí eu vou dar mais aula. E assim eu vou dando picado, porque senão vocês vão ficar doidos. Eu enlouqueço com isso aí. Ok, se alguém tiver atividade atrasada, vocês têm aí 20 minutos antes da próxima aula para fazer atividade, tá? Eu estou online, só vou fechar a câmera e desligar meu som, mas vocês podem chamar. E até a próxima aula, não vão fugir, não vão beber cerveja por enquanto. É sério, não estou brincando. Deixa eu aprender como é que usa essa bodega desse trem aqui. Pode chamar que eu tô aqui, eu só tô fazendo a correção dos trem, tá? Mas eu tô aqui.
Ô, Ana. Eu ótimo. Vamos. 10 minutos.